O Vojvoda e o Abel, eles todos os anos eles estão ali. O Abel sendo campeão e o Vojvoda levando o Fortaleza sempre nas colocações importantes do Campeonato Brasileiro, final de Sul-Americana, enfim, está sempre ali em cima. Mesmo em momentos, o Fortaleza teve momentos ruins com o Vojvoda também. Teve um campeonato que o primeiro turno ele ficou em último lugar do campeonato. Então, e o Fortaleza segurou o Vojvoda e no segundo turno disparou e acabou classificando até para Libertadores, se eu não me engano. E aí, meus chegados, tudo certo? Aqui quem fala é o Leon, do Leão Breaking News. No corte de hoje do All Sport, a resenha é sobre os técnicos mais longevos do Brasil e o lugar de destaque do Vojvoda no Fortaleza. Cara, é muito massa ver o trabalho consistente sendo valorizado. Dá o play e confere. E não esquece, o conteúdo completo tá no canal All Sport. Link tá na descrição, bora lá dar uma moral. Olha, vamos colocar então na tela agora os 3 técnicos ou alguns dos técnicos mais longevos do futebol brasileiro. São 3, na verdade, os times que têm mais tempo o mesmo técnico. É o Abel Ferreira, está no Palmeiras desde novembro de 2020. Temos o Juan Pablo Vojvoda, que a Alice acabou de falar, do Fortaleza, está lá desde maio de 21. E o Rogério Ceni, no Bahia, desde setembro de 2023. E o Casagrande pode falar sobre essa mesma coisa, sobre a longevidade dos treinadores, que se resulta, em alguns casos, em boas colocações. Bom dia, bom Natal a todos. Eu acho o seguinte, o Tironi, o maior mérito nessa história toda de não trocar de treinador, nesse ano de 24, foi o Bahia. Porque ele teve tudo para demitir o Rogério Ceni e segurou. Diversas vezes o Bahia estava lá em cima, começou a despencar. Chegou no final do campeonato com risco de nem classificar para Libertadores. E eles não trocaram o Rogério Ceni por causa do projeto, por causa dos pensamentos de um trabalho a longo prazo. Eu achei incrível essa atitude do Bahia. O Vojvoda e o Abel, eles todos os anos eles estão ali. O Abel sendo campeão e o Vojvoda levando o Fortaleza sempre nas colocações importantes do Campeonato Brasileiro, final de Sul-Americana, enfim, está sempre ali em cima. Mesmo em momentos, o Fortaleza teve momentos ruins com o Vojvoda também. Teve um campeonato que o primeiro turno ele ficou em último lugar do campeonato. Então, e o Fortaleza segurou o Vojvoda e no segundo turno disparou e acabou classificando até para Libertadores, se eu não me engano. Então, existem times, existem clubes com organizações, o Bahia começou agora, mas o Fortaleza, o próprio Palmeiras, até porque o Abel não dá a mínima chance para surgir qualquer risco de demissão. Sai alguma coisa na imprensa, uma hora ou outra, mas é uma forçação de barra tremenda, né? Como com o Abel? Alguém pode pensar que o Abel pode ser demitido se o cara vem ganhando tudo todos os anos, só o ano de 24 que ele ganhou o Campeonato Paulista, mas foi vice-campeão brasileiro. Então, os times que se organizam, os times que seguram a onda do treinador, é porque eles estão vendo o trabalho do cara. É difícil você segurar um treinador na mesma situação do Rogério Ceni, se você olha o que o Bahia vai perdendo, e você olha para o treinador, você não vê nada acontecendo de novo, nenhuma tentativa de mudança. Aí os caras são demitidos, mas cara que fica, cara que tem algo a acrescentar, cara que está mostrando alguma coisa, mesmo em momentos ruins do campeonato, esses caras ficam. Esses caras ficam, cara. É que no Brasil, a maioria dos trabalhos, eles são complicados mesmo. O Fluminense demorou uma eternidade para tirar o Diniz. O Diniz deixou o Fluminense em último com uma vitória no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro demitiu de uma forma muito estranha o Fernando Seabra, que estava chegando na final da Sul-Americana, entre os primeiros colocados do Brasileiro para conquistar uma vaga na Libertadores, e contratou quem? Fernando Diniz. O que aconteceu? Não perdeu a vaga da Libertadores e não foi campeão da Sul-Americana. Então, cara, depende muito da organização do clube, do que o clube quer. O clube tem que saber o que ele quer. Os clubes que trocam de treinador toda hora, você pode olhar, sai um que é ofensivo,
é demitido. Aí os caras contratam um que joga todo mundo atrás. Esse cara não vai bem, eles contratam um outro que joga com 3 zagueiros. Aí depois contrata outro cara que gosta de linha de 4. Então não tem projeto nenhum, não tem uma linha de raciocínio que eles gostam de um time de futebol e vão trocando assim, e aí os times vão caindo mesmo. O Cuca, só para terminar, o Cuca saiu do Atlético Paranaense, pediu demissão, porque ele estava naquele plano de ir para o Cruzeiro. Vocês se recordam? Ficou público na imprensa. Cuca vai pro Cruzeiro, Cuca vai pro Cruzeiro, Cuca vai pro Cruzeiro. Aí ele pediu demissão do Atlético Paranaense, só que ficou tão vergonhoso, era tão vergonhosa a saída dele, que ele ganhou, o time estava lá em cima. Ele pediu ele pediu demissão. Ficou tão feio que ele acabou não indo pro Cruzeiro. Mas a trama era essa. Exato. Mauro, trama, né? Isso aí não é planejamento, isso é trama. A gente estava falando. Pois é. Ô, Mauro, a gente estava falando dos técnicos mais longevos, o Vojvoda, o Rogério, o Abel, e 2 deles estrangeiros, né? Porque os estrangeiros continuaram dominando mais uma temporada no Brasil. O campeão brasileiro da Libertadores foi o Arthur Jorge, português, mostrando uma tendência no futebol brasileiro de técnicos portugueses, né? Nas últimas 6 temporadas, tanto o Brasileirão como a Libertadores foram conquistados por técnicos estrangeiros em 4 oportunidades, e os vencedores foram portugueses. O Jorge Jesus ganhou 1 brasileiro e uma Libertadores, o Abel ganhou 2 brasileiros e 2 Libertadores, e agora o Arthur Jorge com 1 brasileiro e uma Libertadores. Em 2024 foram 15 técnicos estrangeiros dirigindo clubes da Série A. 7 da Argentina, 6 de Portugal, 1 da Colômbia, 1 do Uruguai. O fato é, Mauro, que de uma tendência virou quase que um domínio, né? Tem muitos técnicos estrangeiros aqui, chegaram, parece que para ficar, o que também mostra talvez a deficiência dos nossos técnicos por aqui, né? Feliz Natal a todos aí, ó. Um abraço a todos, Alícia, Casagrande, Tironi, pessoal que acompanha. Bem, eu entendo assim, desses 3 aí que você citou antes, que Sim. ficam mais tempo, né? 2 têm títulos, né? O Vojvoda é campeão da Copa do Nordeste, ganhou o Campeonato Cearense 3 anos seguidos, e tem um título, entre aspas, do Fortaleza, que é figurar entre os principais do Campeonato Brasileiro. Fortaleza ficar em 3º, 4º, chegar a brigar pelo título, pela liderança, isso já é um título, entre aspas, para um time que há poucos anos era da Série C, não dependeu de SAF para subir, né? Ele virou uma SAF parcial, mas já havia alcançado total êxito na sua reestruturação e recuperação administrativa depois esportiva. O Abel Ferreira tem vários títulos e é claro que isso também sustenta os 2. Não é só filosofia, na minha opinião, é o resultado que sustenta. O caso do Ceni é um pouco diferente. O Ceni não ganhou títulos para sustentá-lo, mas o Grupo City insiste nele de uma forma que não é comum aqui no Brasil. Não por acaso a torcida do Bahia pediu a cabeça do técnico inúmeras vezes durante o campeonato, até por conta de uma expectativa exagerada, né? O Bahia, você tem que pensar no Bahia do ano passado, que quase caiu, já era SAF, e o Bahia que brigou pelas primeiras posições e volta à Libertadores depois de muito tempo. Mas as pessoas começaram a comparar o Bahia do segundo turno com aquele das primeiras rodadas do campeonato, que é um recorte muito curto, em que ele ameaçou ficar entre os melhores, mas ele não tinha essa capacidade ainda, pelo menos nesse momento não tinha. Fortaleza sim. Já se inscreveu no canal? Faz toda a diferença. Já eu volto com mais conteúdo sobre o Fortaleza pra você. Valeu demais!